E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? E vamos corrigir as atividades que eu deixei na aula passada. As atividades no livro, uma atividade que é referente ao último assunto e as outras páginas são referentes a uma revisão e um fechamento desse bloco do assunto, né, que envolve a indústria, os materiais, o uso desses materiais, né, a sociedade dos materiais, né, que foram a página 87, 88 e 89. Então, a 88 e 89 são essa revisão, esse fechamento desse bloco, para que na próxima aula a gente consiga entrar em um próximo vídeo, né, e um próximo bloco de conteúdos que vão se referir mais aos seres vivos e algumas coisas, alguns temas que envolvem os seres vivos, né. Então a gente vai fechar com a correção dessas atividades esse grande bloco desse assunto aqui, que envolvia a história dos materiais, a relação dos seres humanos, a indústria, as transformações químicas, e como tudo isso implica na vida das pessoas, né? Então, se você não fez as atividades da página 88 e da página 89, 87, 88 e 89, se vocês por acaso não observaram, se por acaso vocês não observaram lá na aula passada, que tem essas atividades para fazer para a próxima aula, então para o vídeo aí e vai pegar o livro e vai fazer essas páginas, certo? 87, 88 e 89, certo? Se por um acaso vocês só fizeram algumas, terminem, né? É importante vocês fazerem as atividades para depois ver a correção, para ver se vocês entenderam bem, principalmente porque essas atividades aqui, elas vão fechar essa parte do conteúdo e é importante que vocês façam as atividades para ver se vocês realmente conseguiram compreender tudo, né? Então, se vocês não fizeram, por favor, vão fazer essa atividade para depois voltar para o vídeo, certo? Então, 87, 88 e 89, certo? Para quem já fez as atividades, pegue lá seu material, né? Pega o livro para acompanhar, pega o caderno para acompanhar, para ver se vocês se responderam tudo certinho e se não ficou nenhuma dúvida. Se ficou dúvida, lembre lá que vocês podem entrar em contato pelo e-mail da plataforma da escola, pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram, que eu deixo no final de todo o vídeo, certo? Então vamos lá corrigir essa atividade. Vamos começar pela página 87, depois a gente vai para 88 e 89, que é a atividade de revisão geral desse bloco de conteúdos e assuntos, certo? Então vamos começar aqui pela página 87, eu vou comentando um pouquinho com vocês cada uma dessas questões e a gente vai relembrando um pouco do assunto, certo? Então, na primeira questão, ele fala o seguinte, né? Na coluna da esquerda são mostrados alguns objetos e na coluna da direita mencionadas algumas comunidades. Associe as duas colunas relacionando a importância dos objetos com a necessidade de cada comunidade. Então é para relacionar o objeto que está na figura, na imagem, né, com as comunidades que estão lá. Então lá tem né, tem uma carteira, 2 tem uma rede de pesca, 3 tem um arco e flechas, 4 tem uma enxada, né? Aí tem lá na segunda coluna, né, A, comunidade indígena, B, comunidade de agricultores, C, comunidade de pescadores e na letra D, comunidade escolar. Então essa aí é para você relacionar o material, né, o objeto que está aí e o uso por quem vai utilizar esse material, por que tipo de comunidade, que tipo de grupo humano utiliza esse material. Então, como a gente pode ler? Lá na primeira, que é a carteira, quem vai utilizar na carteira, que são vocês que utilizam, né, é a comunidade escolar. Então, 1 se relaciona com D, certo? Vocês podem colocar 1-D, certo? Ou vocês podem escrever, né, carteira, comunidade escolar, não tem problema.
mas você pode colocar lá 1 tracinho D, ou seja, a carteira se relaciona, é um objeto, um material que é utilizado pela comunidade escolar. Então você pode colocar isso aí, 1D, certo? 2 que tem lá a rede, então 2 ele se relaciona com a comunidade de pescadores, é uma rede de pesca, então você vai relacionar ali 2, vai lá a comunidade de pescadores que é o C, né? Então 2 tracinho C. Então a rede de pesca ela é um material que é utilizado pelas comunidades de pescadores. Então você pode relacionar aí 2 com C, certo? O 3, que é o arco e flecha, 3 a gente vai relacionar com a comunidade indígena, que é a letra A, né, na coluna 2, né? Então você pode colocar 3 tracinho A, certo? Então 3 se relaciona com A, então arco e flecha relacionado à comunidade indígena. E por último, sobrando lá 4, né? Só sobrou o B, né? Então 4 se relaciona com B, então a enxada ela é material relacionado à comunidade de agricultores. Então nos casos aqui 4 tracinho B. Então como é que ficou aqui a primeira questão? 1 está relacionado com D, né? A carteira com a comunidade escolar. 2 está relacionado com C, então a rede de pesca é relacionada com a comunidade de pescadores. 3 está relacionado com A, o arco e flecha com a comunidade indígena. E por último 4 relacionado com B. Então ficou 1D, 2C, 3A, 4B, certo? Facinho, né? Vamos lá então para a segunda questão. Espero que vocês tenham conseguido acertar. Se não acertaram, corrijam, não tem problema errar, certo? Mas estava fácil essa questão. Vamos lá para a segunda questão. Conforme você estudou ao longo deste capítulo, o ser humano pré-histórico não se fixava em um local por muito tempo. Cite um fator que o levava a mudar de região. Qual é esse fator que leva para que ele mudasse de região? A quantidade de alimento disponível na região. Então lembre lá que quando essa quantidade de alimentos diminuía ou acabava, ele tendia a migrar, ou seja, a se deslocar para outros locais onde ele pudesse encontrar os alimentos. Lembre lá que ele está se referindo ao ser humano nômade, né? Ou seja, que não se fixava em nenhuma região para viver, né? Porque lembre lá que eles não dominavam a agricultura, eles não dominavam a domesticação de animais, né? Então eles precisavam sempre estar procurando alimentos. Então eles estavam em um local e a demanda, ou seja, a quantidade de alimentos que tinha naquele local diminuía ou ficava muito pouco para eles, eles tendiam a ir para uma outra localidade. Então o fator principal era a quantidade de alimentos disponíveis em uma determinada região, né? Então quando essa quantidade diminuía, ou seja, quando essa oferta de alimentos diminuía, eles tendiam a migrar, ou seja, se deslocar para outras localidades. Então nesse caso aí, essa é a resposta da segunda questão, certo? Então o principal fator era a quantidade de alimentos disponíveis em uma determinada região em que eles iam, né? Então eles iam de região para região em busca de alimentos. Então quando essas ofertas diminuíam de alimentos, eles iam para outra região, certo? Vamos lá para a terceira questão. Entre os materiais a seguir, escreva aqueles que foram importantes para o ser humano quando ele deixou de ser nômade, ou seja, quando ele deixou de viver indo de um local para outro, de uma região para o outro, quais materiais foram importantes para esse ser humano. Então lá a gente tem tijolos, pedras, cimento, madeira, azulejo e barro. Então, quais foram esses principais materiais? Quais todos? Se a gente pensar nas pessoas de hoje em dia, todos esses materiais são importantes, mas ele está perguntando lá no princípio, quando eles deixaram de ser nômades, quais os materiais importantes? Desses todos aí eram o quê? O barro, as pedras e a madeira, certo? Esses três, desses que são listados aí. Tijolos eles só foram ser produzidos muito tempo depois, né? Cimento nem se fala, né? A gente falou lá da indústria do cimento, lá que veio muito tempo depois, né? A utilização do cimento, né? Lá renomando lá o termo, né? Pelo menos cimento lá da Grécia Antiga, então muito tempo depois.
E o azulejo, a gente viu que o azulejo, a indústria dos ladrilhos, ele é bem recente, né? A data lá do século XIX, né? Então nesse caso não era. Então eram três materiais principais, né? O barro, pedras e madeira, certo? Naquela época não eram fabricados tijolos, nem cimento nem azulejo, né? Então as construções, ou seja, as primeiras residências, quando eles se fixaram, né? As primeiras residências que eles utilizavam os principais materiais que eles utilizavam para produzir suas residências, para produzir instrumentos, né, como instrumentos de caça, por exemplo, era a manipulação da pedra, né, do barro e da madeira. Só esses materiais, né? Os outros materiais eles são muito mais recentes, recentes em termos históricos, né? Então não era produzido tijolos, não era produzido cimento, muito menos azulejos ou ladrilhos, né? Então está aí a resposta: barro, pedra e madeiras. Vamos lá para a quarta questão agora, ainda na página 87, certo? Observe a imagem da casa a seguir e aponte 2 fatores que contribuem para que seja bem arejada e iluminada naturalmente. Então, 2 fatores que contribuem são quais aí, que vocês acham? São as vidraças, né? Ou seja, essa casa que praticamente as paredes são todas formadas por vidro, né? Que deixam a luz penetrar, ou seja, deixam a luz entrar. E outra possibilidade que a gente tem é ver o tamanho da janela e das portas, né? Então tem grandes portas e janelas que possibilitam a circulação do ar. Então são os 2 fatores que a gente pode apontar aí, né? As vidraças, ou seja, praticamente as paredes são todas formadas por janelas e portas de vidro, né? Então ela permite que a luz entre com facilidade, né? E é importante, por exemplo, que economiza bastante da energia, né? Você não precisa acender lâmpada porque você tem uma grande iluminação natural, né? Está iluminando aí a casa, né? E as janelas, né? As grandes janelas, a quantidade de janelas, o tamanho delas, né? E das portas que vão aumentar a circulação de ar. Então a gente tem esses 2 fatores aí que vão contribuir de forma bastante importante para essa casa, certo? Facinho, facinho. Hoje que exercício bem simplesinho, né? Vamos lá, quinta questão. O cimento foi substituto do barro na construção das casas. O que faz dele um substituto tão eficiente? Então, o que fez do cimento ser um substituto tão eficiente para o barro lá nos tempos mais passados? Então, o que foi tão importante do cimento, né? Então, a gente viu que o cimento o quê? Ele é um aglomerante, né? Que quando ele está seco, né? Ele é um aglomerante seco, né? Que quando você mistura ele com água, né? Você consegue moldar ele, né, com facilidade, você pode dar forma a ele. E quando ele seca desse processo que você modifica, então ele é um pó seco, né? Um aglomerante, né? Então você coloca a água dele, ele vira uma pasta, você pode moldar ele, e depois que ele seca, ele fica duro e resistente. Ou seja, ele vai ficar bem duro, bem resistente, né? Duro e resistente, e que se você molha ele novamente, ele não perde essa propriedade de dureza e de resistência. Ou seja, ele não volta a ser maleável, ele não volta a ser moldável. Então, depois desse processo que você hidrata ele, ou seja, coloca a água nele, que você molda ele, que ele seca, mesmo você jogando água de novo sobre ele, ele não volta a esse estado inicial, né, onde ele poderia ser moldado, onde ele forma essa pasta, né? Então, o contato com a água não faz com que ele volte a esse estado, diferente do barro, né? Então, quando você faz o barro, quando ele seca, ele fica lá bem resistente também, obviamente que menos resistente que o cimento, mas o barro, se você molha ele de novo, ele começa a voltar para o seu estado inicial mais maleável, né? Então, foi fundamental para a construção de residências mais seguras, né? Construção de prédios, residências mais seguras, o uso do cimento, né? Por essa característica dele, que depois de ser moldado, misturado com água, depois que ele seca,
ele vai ficar bastante resistente, bastante duro, e entrando em contato com a água de novo, ele não entra no seu estado, ele não volta para o seu estado maleável anterior, né? Que é diferente do barro. Se você começa a umidificar o barro, você joga água no barro, ele começa a ficar mole novamente, né? Então tá aí uma característica que é bastante importante. Vamos lá para a sexta questão agora. O desenvolvimento tecnológico e a produção de mercadorias cada vez mais apropriadas às necessidades da população são fatores que movimentam o mercado de vendas em todo o mundo. Entre as características a seguir, escreva duas que refletem o impacto negativo deste processo. Então vamos lá. Né? Maior durabilidade dos produtos, consumismo desenfreado pela população, melhor qualidade dos objetos fabricados, produção de resíduos e materiais de menor custo. Então, dentre essas características, quais são duas que têm que refletem um impacto negativo, né? Então, consumismo desenfreado da população, né? Ou seja, a população consumindo mais do que ela precisa, mais do que ela necessita, né? Ou seja, consumindo para além de suas necessidades básicas. Então, o consumismo é um impacto negativo, né? Desse desenvolvimento tecnológico e da produção de mercadorias, né? E a produção de resíduos também. Então, a produção de resíduos, ou seja, do descarte, né, desses materiais quando eles perdem o uso ou a utilidade, é também um impacto bastante ruim de todo esse processo, certo? Então esses dois fatores aí são fundamentais. Na sétima questão temos: de acordo com as políticas dos 5 R's, identifique cada R das afirmações indicadas a seguir. Então tem lá: A. Utilizar pilhas recarregáveis. B. Mudar hábitos de consumo. C. Não utilizar feitos de madeira originada de desmatamento florestal. Isso aí esse que chama de feitos aí qualquer coisa, tipo uma cadeira ou uma mesa que não seja utilizada de madeira reflorestada. Ou seja, se ela for feita a partir de desmatamento legal. Criar um produto artesanal de um produto que seria descartado. Separar garrafas de vidro e enviar para cooperativas. Então, aí é para você identificar cada alternativa dessa, ela se refere a qual é. Então, A. Utilizar pilhas recarregáveis. Reduzir, né? Então, se você utiliza pilhas que podem ser carregadas novamente, você não precisa comprar menos novas pilhas, né? Então, você reduz o consumo. B. Mudar hábitos de consumo. Repensar. Se você pensa os seus hábitos de consumo, se você para pensar como você está consumindo, se você está consumindo o que você deveria, ou se você já está consumindo coisas que você não precisa, que não são necessárias, né? Então aí é um caso de repensar. C. Não utilizar produtos feitos de madeira originada de desmatamento florestal. Aí é recusar, ou seja, você não vai consumir produtos que foram feitos a partir de práticas legais ou de grandes danos ao ambiente, né? Você vai preferir consumir produtos legais e produtos que gerem a menor quantidade de danos ao ambiente possível. D. Criar um produto artesanal de um produto que seja descartado, reaproveitar, ou seja, aquele produto que você ia descartar ele, você reutilizou ele para fazer algum outro objeto, certo? Ou para dar um novo uso a ele, ou no caso aqui ele está firmando para fazer um produto artesanal. E separar garrafas de vidros e enviar para cooperativas. Nesse caso aí ele está se referindo ao processo de reciclagem, né? Então aí é reciclar. Então letra A, reduzir. Letra B, repensar. Letra C, recusar. Letra D, reaproveitar. E letra E, reciclar, certo? Então tá aí, foi o exercício da página 87. Agora vamos corrigir a atividade da página 88 e 89, que é esse resumão aí de tudo que a gente viu nesse primeiro bloco, nesse segundo bloco, né, que trata das transformações químicas, dos materiais sintéticos, da indústria e da tecnologia e da história da humanidade com os materiais, né? Então vamos ver aqui primeiro essa primeira questão aqui da página 88. Lembrando, se você não fez ela, pare o vídeo, vá fazer e depois você volta, certo? Então, a primeira questão:
Observe as imagens a seguir e indiquem qual delas a ocorrência de uma reação química ou de uma transformação química. Lá que reação química sempre vai levar a uma transformação química. Então aqui tem A, o gelo derretendo, B, a vela queimando, C, está amassando, né, é uma premissa que amassa a lata, e D, o ovo fritando. Então, qual desses aqui são reações químicas? Aqui só tem reações químicas em A, ou só tem reações químicas em B, que é a vela queimando, e em D, no ovo fritando, certo? A é transformação física, o gelo só está passando do estado sólido para o estado líquido, e C também só está amassando a lata, né? Então você não está gerando a formação de novo material ou a formação de uma nova substância química. Então, reação química aí, B e D, na vela queimando e no ovo fritando, certo? Segunda questão. Os objetos na imagem a seguir são muito utilizados pelas pessoas em determinadas situações. Qual desses objetos é feito de material sintético? Então aqui a gente tem A, o chapéu de palha, B, a bacia de plástico e C, a colher de pau. Então, o único material sintético aí é a bacia de plástico, certo? Lembra que o plástico ele é produzido a partir do petróleo nas transformações químicas. Então o plástico, tudo que é de plástico é um material sintético, é feito a partir da indústria química associada com outras indústrias, né? Como a indústria do plástico, por exemplo. O chapéu de palha não é, né? Utilizado a palha, ele vem de árvores natural, ele só é moldado para fazer o chapéu. E a colher de pau, a mesma coisa, né? Ela é utilizada a partir da madeira. Então, nesse caso aí, ela não é um produto sintético, é um produto natural, certo? É um material natural. Então, só o B é a bacia de plástico. Terceira questão aqui, essa terceira questão ela é mais pessoal, né? Então, eu espero que vocês tenham usado os sites, né? Para fazer esses processos aí que vêm indicados, né? Então depois vocês me mandem aí a resposta dessa terceira questão aí, certo? Então o diagrama de palavras é um passatempo bastante popular em vários meios de comunicação, revistas, livros, jornais de internet, cujo objetivo é encontrar umas palavras e umas letras embaralhadas. Encontrado no Brasil com outros nomes comerciais, é bem provável que você já tenha feito alguma delas. Construa um diagrama de palavras com alguns termos que você aprendeu na sua unidade e compartilhe com o colega. Há vários sites que podem ser utilizados para elaborar automaticamente esses passatempos. Aí aqui ele trouxe alguns sites que você vai utilizar as palavras e ele vai construindo esse caça-palavras, né? Então eu espero que vocês tenham feito. Se vocês fizerem, vocês me mandem aí ou pelo meu e-mail ou no Instagram, pode mandar fotinha ou no e-mail lá da plataforma da escola, certo? Me mande que eu vou olhar isso aí, vai validar nota, certo? Então essa atividadezinha aqui faço. Quem não fez, tem um tempozinho para fazer e me mandar, certo? Mas não me deixe de mandar. Depois desse vídeo, vocês têm alguns dias para me mandar ou no meu e-mail, ou no Instagram, ou no e-mail lá da plataforma. Vocês tiram uma foto e mandam, certo? Se puderem. Se não puderem, vocês também mandam explicando por que não pode fazer, certo? Tá? Estou conseguindo acesso muito bem à internet e tal. Mas aí vocês mandem as fotos que eu vou dar o ok, vou registrar lá para a notinha de participação de vocês. A nossa terceira questão aí eu quero ela, certo? Não é só depois da pandemia, né? Eu quero que vocês me mandem. Quarta questão. Segundo a Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, a expressão alimento perecível é utilizada para alimentos ou produtos alimentícios que necessitam de condições especiais de temperatura para conservá-los. Alguns alimentos estão mais suscetíveis à degradação por ação de micro-organismos do que outros. Entre os alimentos listados a seguir, indique aqueles cuja degradação demora mais, ou seja, que resistem por mais tempo sem sofrer alteração que inviabilize o seu consumo, certo? Então a gente tem lá verduras verdes, carne crua, arroz cru, milho em conserva, pizza congelada. Então desses aí os que vão resistir mais aqui, o arroz cru, né? O milho em conserva e a pizza se você manter ela congelada, né? A pizza congelada, se ela continuar congelada, ela vai durar mais tempo. Se você não manter ela congelada, obviamente ela vai estragar, né?
Então, as verduras verdes, elas vão, se você não colocar na geladeira, deixar lá fora, elas vão amadurecer e vão estragar mais rápido. A carne crua mais rápido ainda, né? Então só vai resistir aí mais tempo. Não quer dizer que vai resistir para sempre, mas que vai resistir mais tempo. É o arroz cru, é o milho em conserva e são as pizzas congeladas, se você manter elas congeladas. Mas como a questão fala em pizza congelada, então a gente considera ela porque está dando a entender que sim, que vai manter elas congeladas, certo? Então mantendo elas congeladas, elas vão durar mais tempo, certo? Vamos aqui para a quinta questão. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Então, no interior do Piauí, São Raimundo Nonato, é possível encontrar as pinturas mais antigas já feitas por ser humano no Brasil. São desenhos em pedras de mais de 10 mil anos que sobreviveram ao tempo, pelo fascínio e pelo modo que causaram, e pelo medo que causaram as populações antigas, sejam indígenas ou do período colonial. O parque foi criado no final da década de 70. Inicialmente, era um dos famosos parques de papel. Seus limites foram definidos, o parque foi decretado, mas não tinha pessoal para cuidar da área, nem cerca, sede ou trabalho científico dentro da área delimitada. Isso só foi mudar na década de 80, quando uma missão de pesquisadores franceses e brasileiros estabeleceu a Fundação Museu do Homem Americano, a Fundan, uma organização sem fins lucrativos, ou seja, não tem como objetivo lucrar, ganhar dinheiro, certo? Que até hoje cuida do patrimônio natural do parque. Aí tem aqui, vocês vão ver aí embaixo, né, algumas figurinhas, as pinturas, a figura que traz essas pinturas rupestres. Pesquise a arte rupestre em sites e livros e identifique o material utilizado pelo ser humano primitivo nessas pinturas, né? Então a gente já falei disso, vai estar explicando o assunto, né? Os materiais utilizados podem ser carvão, pigmentos de plantas, né, terra e até em muitos casos sangue animal. Então eram esses materiais que eram utilizados. Vocês encontraram outros materiais? Se encontraram outros materiais que poderiam ser utilizados, me mandem também dizendo, pessoal, eu encontrei em tal site essa informação aqui dizendo que utilizavam mais essas outras coisas. Então vocês podem me mandar, né? Mas se vocês encontraram algumas dessas que eu citei aqui, né, carvão, os pigmentos das plantas, sangue de animais, muitas vezes terra, né? Então, se vocês encontraram isso, tá ok. Se vocês encontraram algo diferente, me mandem aí dizendo o que vocês encontraram, ou então comentem aí o que vocês encontraram, que eu dou uma olhadinha, certo? Mas quando vocês me mandarem, me mandem também onde vocês viram isso, certo? O site, professor, nesse site aqui eu encontrei, sei lá, que utilizava fezes de animais também para pinturas, ou utilizava mistura, certo? Aí vocês me mandam o que os materiais que vocês encontraram, se for diferente desses que eu falei, e onde foi a fonte que vocês encontraram, onde vocês encontraram essas informações. Que site foi que vocês encontraram isso? Você foi em um livro, foi em uma revista, qual é o nome dessa revista, qual é o nome desse livro? Beleza? Vamos aqui para a sexta questão. Em 2014, o Brasil liderou o ranking de descarte de lixo eletrônico entre os países da América Latina. Ou seja, todos os países da América Latina, então da América do Sul e América Central. Observe os dados do gráfico a seguir. Então aqui tem um gráficozinho lá, descarte de lixo eletrônico nos países da América Latina. Então no eixo X, que é essa linha horizontal, estão os países, e no eixo Y, a quantidade de lixo eletrônico que foi descartado a cada 1.000 toneladas. Né? Então a gente tem lá o Brasil, né, com 1.412 mil toneladas de lixo descartado, depois seguido do México, 958, depois Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile e Peru. O descarte inadequado desse lixo impacta diretamente o ambiente. Cite duas medidas de conscientização da população para reduzir esses valores. Aí é que vocês podem colocar várias respostas diferentes, né? Tem várias respostas possíveis, mas pelo menos duas, né? Então, sei lá, reduzir o consumo, recusar a compra de produtos de vida curta, ou seja, que vão parar de funcionar muito rápido, recondicionar os equipamentos eletrônicos para que eles possam ser utilizados por outras pessoas. Então aí vocês podem dar uma série de respostas variando, né? Reduzir, comprar produtos que você sabe que vai durar mais tempo, por isso mesmo. Por aí vai, certo? Depois vocês me dizem também o que é que vocês escreveram nessa aí. Vamos aqui para a última questão, para a gente fechar essa parte, do assunto do sexto ano, né? Observe a imagem a seguir, em que são reunidas duas soluções de colores contendo substâncias diferentes em cada um. Como é possível identificar
a ocorrência de reações químicas na mistura de duas soluções. Então, quais são as evidências, os indícios de que ocorreu uma reação química aí? Então, toda reação química ela se caracteriza pelo quê? Pela formação de uma nova substância, certo? Então, toda reação química vai ter essa característica. Se ela formar uma nova substância, ela é uma reação química, né? E aí tem aqueles indícios que a gente já estudou, né? Quais são os indícios que uma reação química aconteceu? Quais são os indícios que uma transformação química aconteceu? É o que? Mudança de cor da mistura. Vendo essa imagem aí, que a gente consegue ver bem nitidamente. A gente está misturando duas soluções, duas substâncias diferentes, e as duas são transparentes. Tá vendo lá? Quando eles jogam essas duas na mesma substância, quando elas se tocam, veja que no ponto que elas se tocam, a linha antes de cair dentro do recipiente, ela já muda a cor dela, ou seja, ela já passa a ter essa cor amarelada. Então aí mudou a cor, é um forte indício de que aconteceu uma transformação química, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Antes disso, quais são outras evidências? A da imagem ali era a mudança de cor, né? Eram duas soluções transparentes que quando se misturaram ficaram amarelas. Mas tem outras evidências, né? Como a liberação de gás, né? Ou fumaça, liberação de calor, alteração de odor, certo? Formação daqueles sólidos insolúveis e por aí vai, certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender. Fiquem bem, se cuidem, né? Até a próxima videoaula, que a gente vai entrar em outra parte do assunto. A gente fechou essa parte de transformações químicas, de formação de materiais, da indústria, do uso dos materiais, da tecnologia, e a gente vai entrar em outra parte do assunto. Se você ainda tem alguma dúvida desse blocão de conteúdo, não deixe de mandar suas dúvidas. Não. Assim que eu recebo a dúvida e eu vejo a dúvida, eu já vou responder a você. Ou seja, quem está me mandando as dúvidas está vendo que eu respondo praticamente no mesmo dia que você mandou a dúvida, eu já vou estar respondendo. Eu só não vou conseguir responder se vocês mandarem muito tarde da noite, né? Que aí provavelmente eu não vou ver, né? Mas se eles mandarem no dia, quem está me mandando as dúvidas, talvez que no mesmo dia eu estou respondendo, certo? Não estou deixando nem passar um dia. Então me mande suas dúvidas que eu vou tirar todas as